Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra de Deus em Provérbios, no capítulo 31. E eu vou falar com vocês sobre o valor da mulher. Acharam lá? Salmos, depois Provérbios, né? E é o último capítulo de Provérbios. Provérbios é fechado assim com chave de ouro, né? Logo lá no início do 31, a mãe do rei Remuel dá as palavras de conselho ao seu filho, e aí depois então vem a mulher virtuosa. E eu vou ler só o primeiro versículo aqui com vocês, agora, que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Ela vale mais do que as joias preciosas. Vamos repetir? Mulher, quem? Ela vale muito mais do que joias preciosas. Não me convenceram, eu sei que cada uma tem uma tradução, mas vamos falar essa tradução aqui, todo mundo junto? Vamos lá. Mulher virtuosa, quem achará? Ela vale mais. Você vale mais do que o quê? Do que joia preciosa. Sabe, queridas, eu fiz ontem, entrando num salão de cabeleireiro, eu fiz a seguinte pergunta para o pessoal que estava lá. Eu gosto de fazer umas perguntinhas assim. O que vocês acham da vida da mulher? Melhorou ou piorou? Ela é livre ou ela ainda continua presa? Vocês não têm ideia do que eu ouvi. Vocês não têm nem ideia do que eu ouvi. Cada um falava uma coisa, cada uma dizia o que tem achado, o que é, mas todas elas chegaram a uma conclusão: de que não existe liberdade. Não existe liberdade. Então nós vamos ver hoje aqui o porquê que não existe uma liberdade total. Aparentemente existe, né? Eu costumo dizer assim, é como quando a gente toma sol. Por exemplo, eu sou uma pessoa proibida de tomar sol, não posso. Meu solzinho tem que ser das 7 às 9 da manhã e depois das 5 horas da tarde, que já não existe mais sol. Vocês concordam? Pois é. É só que eu posso tomar e de graças a Deus ainda. Por quê? Por causa de uma série de coisas que pode me ocasionar. Não agora, depois. Então, o sol, quando você toma, ele deixa a pele bonita, né? Você fica assim toda bronzeada, vem até falar para as amigas: olha a cor, eu vim da praia, olha a cor que eu estou. Isso vocês nunca vão ver em mim, viu? Porque é um desastre. Mas depois, os efeitos que produz, os efeitos cumulativos que produz, lá na frente vai começar a dar uma porção de mancha na pele e pode até ocasionar um câncer de pele. Não é verdade? Mas aparentemente é uma coisa boa, é uma coisa bonita e que todo mundo quer. Não é verdade? Então nós vamos ver aqui como é que tem sido a vida da mulher. Nós não nascemos de maneira nenhuma por acaso, mas nós nascemos para cumprirmos o propósito de Deus. E glória ao Senhor por isso. Né? Para cada uma aqui, Deus tem um propósito. E quando eu digo propósito, eu não estou dizendo que é o papel de ser esposa e mãe, porque nem todas vão casar. Nem todas são casadas. Outras já são viúvas. Então, para cada uma, Deus tem o propósito. Mas o que nós não podemos perder de vista é o que Ele tem para a nossa vida. E que nós precisamos descobrir isso em Deus e que a sua palavra fala tão claro. E que nós, nesta manhã, nós vamos falar com cada uma de vocês sobre isso. Eu li uma vez uma frase de Pablo Neruda, que ele dizia assim: somos livres para escolher, mas prisioneiras das consequências. Nós podemos escolher o que nós queremos hoje, para a nossa vida. Vou fazer, ainda mais mulher, né? Escolhe assim numa rapidez que eu sei por mim. Uma rapidez, pá. E depois? E depois nós temos que arcar com as consequências. Se escolhermos certo, vai ser uma bênção. Mas se escolhermos errado, realmente vai ser uma tristeza muito grande. Então, o que nós temos visto hoje é uma desvalorização muito grande da mulher. Ah, pastora, como que você diz isso? A mulher tem alcançado posições, é verdade. Sabe por que tem alcançado? Porque Deus deu dons e talentos para a mulher.
E ela é capaz mesmo. Aonde você colocar uma mulher, ela vai funcionar. Porque Deus fez isso. Não é que queremos ser melhores, não é que... Porque nós somos chamadas para ser ajudadora. O que a ajudadora vai fazer? Tudo. Aqui não está especificando o que ela vai fazer, ela vai ajudar em tudo. Se você colocar para ajudar numa costura, ela vai fazer. Para trabalhar numa grande empresa, ela vai fazer. Para pilotar, esse último voo que eu vim, era pilotado por uma mulher, o avião, né? E vou dizer para vocês, ela desceu numa boa, hein? Até eu falei para o meu marido, olha a diferença como desce um avião na mão de uma mulher e na mão de um homem. Ela veio... Muito bom. Ela subiu com o seu capzinho, entrou, eu vi que os homens, o pessoal ficou todo me olhando. Eu falei, não, eu sei que vai dar certo e que esse voo vai descer numa boa. E é verdade, né? Desceu tão maciozinho que não deu aquela pancada, pá, né? Que muitas vezes dá, que a gente até se segura na cadeira, não é? Mas ela desceu numa boa. Então ela é capaz, a mulher é capaz. Mas o que tem acontecido, queridos, é uma coisa muito triste. É a desvalorização, de um outro lado, a desvalorização. Muitas vezes eu vejo a mulher ser tratada não como uma joia, como a Bíblia diz, mas como a biju de um camelô, exposta a tudo e a todos e tão desvalorizada. Então, há uma aparência de valor, mas há uma aparência e uma verdade de desvalorização. Nós, muitas vezes, temos dificuldade de encontrar a realidade, de encarar a realidade. Nós gostamos do sonho, mulher sonha, né? Ai, como sonha. Tudo é maravilhoso, tudo é lindo. Olha, você viaja, você vê os campos, você vê as flores, você vê o céu, você vê coisas lindas. Mas quando você coloca o pé no chão, você vê que a realidade não é bem assim. Você vê que a nossa realidade é difícil no dia a dia. E que se não for a graça do Senhor, é muito difícil a gente sobreviver. Então, ao contrário daquilo que a Bíblia diz, lá em Gênesis 1, 27, que ele diz que homem e mulher ele criou, a sua imagem e a sua semelhança. Então, nós não somos qualquer coisa. Fomos comprados por um alto preço que custou o sangue de Jesus. Então, nós não podemos nos desvalorizar. E o que tem acontecido é uma desvalorização muito grande. Eu fiquei, assim, eu gosto muito de pesquisa, de estatística, e eu fui ver que a Secretaria de Política de Proteção à Mulher registrou o ano passado 52 mil casos de agressão contra a mulher. Triste, não? Triste. 52 mil casos. O Brasil, dentro de 84 países, ele ocupa o 7º lugar em agressor de mulheres. Sabia disso? Que liberdade é essa? Essa é a realidade. Esta é a realidade que nós precisamos conhecer. A imprensa, todos os dias, noticia morte de mulheres que fizeram uma lipo ou uma plástica, porque a mulher se tornou escrava da beleza. Você vai conversar com uma mulher hoje, a primeira coisa que ela vai falar para você é justamente sobre isso, principalmente uma mulher que não é cristã, não é? Idolatra, parece que se não fizer, não vai estar tudo de acordo, porque o modelo é a atriz da televisão, é a atriz da Globo, que lá está trabalhando, que vive o dia todo para isso, que é paga para viver assim, e muitas vezes nós queremos nos comparar. E não há possibilidade. Existem mulheres que ficam tão desesperadas que caem em depressão, que ficam... Muitas injetam aquele hidrogel. Vocês viram há pouco tempo na televisão uma artista que colocou, e que agora os lugares que ela colocou está apodrecendo e que está contaminando. Ela já teve até problema todinho no seu sangue de infecção. Gente, que coisa triste. Correr atrás de uma coisa tão banal, assim, o tempo todo. São escravizadas por regimes. Se eu não ficar como uma Gisele Bündchen, então eu não estou na medida.
e lá fica doente por causa disto. Não come, não se alimenta, porque tem que entrar dentro daquela tabelinha que foi estipulada e que se não for, então, como é que vai ficar? Cuidar da saúde é uma coisa. Agora, viver em torno disso é outra. Outra coisa que eu fiquei abismada é que as mulheres estão ingerindo mais álcool do que os homens. Viram isso? A reportagem na revista Veja. E o pior, o tratamento que é dado para eles, para ficar livre da bebida, não serve para elas. Não funciona para a mulher, porque o metabolismo é diferente, a cabeça é diferente, a maneira de pensar é diferente, a mulher é mais frágil, então não há possibilidade dela ficar livre com o mesmo tratamento que é dado ao álcool. 1 milhão de lares brasileiros estão contaminados com o crack. Pasmem vocês, muitas vezes começou pela mãe dentro de casa. A mãe levando os filhos, os pais levando os filhos e assim por diante. Triste isso, gente. Então, muitas vezes, nós temos visto que esta liberdade que realmente as pessoas dizem, não está existindo. Mulheres que estão escravizadas com uma leitura diabólica que chama 50 tons de cinza. Já ouviram falar? De mulher que estão ficando doentes e obcecadas porque querem praticar aquilo e humanamente é impossível porque é uma fantasia, é um troço diabólico. Você atrai para dentro da sua casa espíritos que você não precisava atrair, você abre porta e dá legalidade para o diabo trabalhar na vida dos seus filhos, na vida do seu marido e na sua própria vida. Por que eu estou falando isso? Porque sei que tem mulheres que se dizem cristãs e estão lendo esse livro. Para tristeza, nossa, muito triste. Ah, por curiosidade, porque eu quero ver, eu também. Eu gosto de ler um bom livro, mas quando eu soube da história desse livro, eu disse lixo na minha mente, não. Eu não vou perder tempo com coisas que realmente não são verdadeiras e que é lixo, que é uma maneira que o diabo vai usar para trabalhar na nossa mente. Então, queridos, e assim veio esse movimento todo, desde o ano 70 para cá, dizendo-se a libertação da mulher, que não começou no ano 70, porque lendo desses dias um livro do Peter Marshall, ele diz o seguinte, que a emancipação da mulher começou quando um anjo apareceu a Maria, ela ficou grávida e deu luz ao Salvador, porque foi ele que salvou, foi ele que valorizou a mulher, nunca desprezou, cuidou e elas foram companheiras do seu ministério. Então começou em Jesus. Mais um engano. Vocês estão notando? Eu quero que vocês acompanhem a minha linha de raciocínio, porque à medida que eu fui estudando, eu fui vendo, e o Espírito foi dando discernimento de como há um engano por trás de tudo. Assim como ele enganou Eva lá no paraíso, ele novamente com mentiras, ele novamente com engano, porque ele é o pai da mentira, ele vem novamente para enganar a mulher. Vocês querem ver? Por exemplo, ele botou na cabeça das mulheres a igualdade do sexo, a perda da feminilidade, a concorrência, a individualidade, a independência financeira. E cada um desses itens que eu falei para vocês traz consequências sérias para nós. Traz insegurança, porque se existe uma coisa que a mulher precisa, é segurança, por mais segura que ela seja. Por mais firme que ela seja, mas ela precisa de uma segurança. Por que tem que ser assim? Porque foi Deus que fez. E tudo que ele fez é muito bom. Nós é que deturpamos e fazemos as coisas tudo errado. E a gente olha para modelos achando que aquele é o verdadeiro. Quando esquecemos de ver que aquele tipo que elas passam para nós, elas saem dali e são internadas em clínicas de reabilitação. Porque estão nas drogas, estão no álcool, não aceitam a velhice, ficam doidas por isso. E a velhice chega para todo mundo. Vai chegar para vocês, está chegando para mim, está chegando para todo mundo. Não tem jeito, é uma lei natural da vida. Então vocês imaginem que o tempo todo essas mulheres têm corrido atrás de uma felicidade falsa e de uma realização que só é encontrado em Jesus. É só nele que nós encontramos. Não há outro caminho.
Pode apontar o caminho que for, não há outra possibilidade. É só em Jesus. E eu comecei a ver aqui, quando eu comecei a ler aqui, e eu gostaria que seus olhos voltassem novamente para Provérbios 31, quando diz assim, que ela vale mais do que joias preciosas, isso diz a minha. Mas a outra diz assim, mais do que rubins. Rubis, está no plural. O rubi é uma pedra vermelha, muito valiosa, que inclusive agora está até em extinção. É difícil você encontrar um rubi verdadeiro. É uma pedra linda, né? Mas está em extinção. De tão rara que ela é. Outras dizem assim que vale mais do que um diamante. Sabe lá o que é isso? Você vale mais do que um diamante. A Bíblia que diz, não sou eu. Mais do que um diamante. Um diamante é a pedra, é o rei das pedras. Ele vale muito, é muito precioso, conforme o tamanho do brilhante, é o preço que você paga, porque é uma pedra valiosa. E outra, também é chamada de finas joias. Nós somos chamados de joias preciosas. Eu não vejo a Bíblia tratando a mulher de uma outra forma, a não ser como uma joia rara. E muitas vezes nós nos desvalorizamos achando que nós somos qualquer coisa. Quem sou eu? Não sou capaz. Ah não, uma baixa estima tremenda. Eu cuido de mulheres, trato com mulheres há quantos anos no ministério. E às vezes eu vou conversar com elas. Meu Deus, eu fico abobalhada. Porque olha para elas e diz, para que eu sirvo? Não liga se está como está. Eu não tenho tempo, eu estou cuidando do outro, eu estou vendo outras coisas. Sabe, né? Eu fui chamada para ser mãe e esposa. Essa é a visão que nós passamos para o mundo. Por isso que eles têm pavor quando diz que Deus tem um propósito na vida da mulher. Dentro do seu lar, ele diz, então, é isso mesmo, para ser esposa e mãe. E eu não estou nessa. Porque nós nos desvalorizamos. Porque nós criamos essa expectativa, que para ser esposa e mãe, nós temos que ficar dentro de uma caixinha quadradinha, bitoladinha, sem pensar em nada, porque nós não nos instruímos, nós não vemos, e quando a gente olha para as mulheres da Bíblia, a gente vê que cada uma delas eram mulheres que eram desenvolvidas, intelectualmente também. Veja Débora, que foi juíza. Veja a vida de Ruth, veja a vida de Esther, né, que se tornou rainha, cada uma delas e outras mais, as que acompanharam Jesus, eram mulheres espertas, inteligentes, tanto é a prova que seguiam Jesus. Então vocês imaginem que muitas vezes essa é a aparência que eu e você podemos passar para o mundo. É assim. Mas você, então tem que ficar em casa. Viu como o pastor Osmar falou, o dom de fazer um doce, o dom, como quem diz isso, é qualquer coisa, e não é qualquer coisa. Isso é verdadeiro, isso Deus nos deu, porque se você não fizer, quem é que vai fazer no seu lugar? Se você não tomar conta da sua casa e do seu lar, quem é que vai tomar conta e fazer isso para você? Se você não é casada, mas você mora com o seu pai e sua mãe, e você não der uma ajuda, quem é que vai fazer isso por você? Então, cada um tem o seu valor. Cada um tem que desenvolver o seu dom e o seu talento nas coisas que fazem. E quando eu comecei a olhar aqui, que eu era mais do que joia preciosa, eu me deparei, fui comentar até com o pastor, e eu disse, olha, o Espírito tocou tanto no meu coração, porque a primeira coisa eu disse, Senhor, como é difícil uma mulher se sentir dentro dessa prisão demoníaca e diabólica que foi criada. E o Senhor falou assim comigo, porque já morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Libertos do pecado, somos feitos escravos da justiça. Aquilo tocou tanto o meu coração, porque eu pensei assim, Senhor, como eu sou feliz, porque eu te conheço, porque eu sei do seu caminho, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É ela que dirige os meus passos. É aqui que eu tenho que encontrar as saídas da vida. É aqui. Muitas vezes nós procuramos tanta coisa, e conversando com uma moça esses dias, ela disse, eu saio de um terapeuta e eu pego outro. Eu saio de um, porque às vezes aquele que está falando não está bem entrosado assim com aquilo que eu estou passando, então eu passo para o outro. E eu pensei comigo, que perda de tempo.
Que gasto de dinheiro desnecessário. Porque aqui está tudo o que nós precisamos. E o Senhor te conhece melhor do que ninguém. Ninguém te conhece tão bem como Ele. Ele conhece as suas deficiências, as suas debilidades, as suas fraquezas. E Ele nos pegou como uma pedra bruta. Ele lapidou, porque inclusive as pedras, o diamante, o rubi, para ser bem bonito e cuidado e valioso, ele tem que ser lapidado. E assim o Senhor faz conosco. A cada dia Ele vai mudando a nossa maneira de ser. E vai tirando de nós frustrações, traumas, problemas que nós trazemos por causa da marca do passado, do pecado na nossa vida. E vai nos tornando mulheres livres. Livres. Eu sempre paro para pensar nessa palavra. Sou uma mulher livre? E quando digo livre, livre em tudo. E o diabo às vezes é tão astuto, que ele diz, não é bem assim. Tem uma coisinha lá que você deixou de cuidar. Você não é bem livre. Sabe qual é a primeira coisa que eu faço? Eu corro lá para o pastor e digo para ele assim, olha, eu estou me sentindo assim, nesta área aqui, assim. E ele diz, não, isso não é verdade, isso é uma coisa maligna, você não aceite isso. Porque quando nós falamos, nós colocamos fora o diabo, depois não pode trabalhar mais. Quando nós confessamos, ele não vai poder trabalhar mais. Então, queridos, aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, mudar a cada dia. Ele não quer que você continue sendo como quando você veio para Jesus. Mas Ele quer uma vida livre, uma vida valiosa, uma vida produtiva para cada uma de vocês. E eu gostaria que você lesse aqui comigo quais eram as características dessa mulher. Veja bem, se a Bíblia coloca todas essas características do exemplo dessa mulher, é porque nós seremos capazes de cumprir. Porque jamais a Bíblia escreveria alguma coisa, Deus inspiraria alguém a escrever uma coisa que nós não seríamos capazes de cumprir. Concorda? Então o que está aqui é verdadeiro. Não é uma utopia. Mas eu não sou capaz. Em Cristo Jesus você é capaz. E vou mostrar aqui durante o estudo o que você é capaz de fazer. Por exemplo, essa mulher, lá no versículo 11, diz assim, o marido confia nela totalmente. Olha só, o marido confia, ele não tem reservas. Nunca ela faria nada que envergonhasse o nome dele, nem se intrometeria em fofoca, não se vestiria de uma maneira vulgar, nem em sua maneira de ser, mas é uma mulher sensata, que as pessoas olhem e digam, não tem nada do que envergonhar esse marido. E ele se sente honrado com isso, porque nós temos que honrá-los. Se nós não honrarmos, às vezes eu vou confessar para vocês, e eu extrapolo um pouco. Não pense que eu sou flor que se cheira, não. Vamos confessar aqui o pecado, né? Mas sabe de uma coisa? Imediatamente eu volto e eu digo para o meu marido, não agi certo. Por quê? Não, isso não está correto. Eu desonrei. Não, e às vezes ele contemporiza a coisa. Fico doida. Porque eu queria que ele falasse para mim, foi mesmo, você fez mesmo. Mas ele não fala, ele tem o seu jeitinho. Ele diz assim para mim, não, é porque daquele dia talvez você não estivesse bem. Eu falo, nada desculpa. Nada desculpa. Eu poderia estar tensa. É verdade, muitas vezes a gente está estressado com tantas coisas, viagem, acúmulo de coisas, de problemas e coisas para resolver, que a gente acaba ficando tão tensa. Isto não nos dá o direito de sermos desonrosas. Não dá o direito. Segundo aqui, terceiro, aliás, ela lhe faz o bem todos os dias. E vou dizer mais, todos os dias da sua vida, até nos dias de desavença. Esse negócio de casal, deitar, dormir. Não vou falar, vira bem as costas e fala, ele fez, ela fez, porque é aquele jogo de empurra. Eu não vou falar com ele, não vou falar com ela, e fica... E você vai dando legalidade para o diabo ir entrando devagarinho, botando o pé e dividindo vocês. A Bíblia diz, não se põe o sol sobre a sua ira. Pode ter tido problema o dia inteiro, mas antes de dormir, diz,
estou errada ou estou errado, não está correto isso, vamos corrigir isso aqui. Vida conjugal é isso. Então, todos os dias ela deseja que ele cresça, que ele se realize profissionalmente. Porque às vezes eu vou falar para vocês, nós mulheres sufocamos um pouquinho. Nós queremos ser mãe, esposa, irmã, o que você imaginar a gente quer ser. E se bobear, realmente tampa um pouco. Mas a gente quer que ele seja o sacerdote da casa, quer que ele seja um homem feliz e realizado, que ali dentro da casa seja o porto seguro, aonde ele chegar do serviço, ele tem um ombro para deitar e para dizer, olha, hoje eu estou tão cansado, eu estou sofrendo pressão no serviço, eu não estou bem, que ele possa abrir a boca, que ele tenha confiança em você para contar todos os seus problemas. Eu já falei para vocês que eu não aceito esse negócio de dizer, a minha mulher não tem maturidade para ouvir as coisas, então não casasse. Então você casou com uma criança. Então casou com criança, porque criança que não tem maturidade para ouvir. Mulher idônea tem que ter maturidade para ouvir todas as coisas, boas e más. Amém? Amém? Gosto de vocês por causa disso. Retorno é imediato. Tá bom, queridas? E conhecer também os gostos e preferência. Vocês já viram na televisão o que acontece? Vai lá o casal, então esconde o marido e pergunta para a mulher, olha, como é que ele gosta, a cor que ele gosta? Ah, ele gosta do vermelho. Aí sai de lá e fala, qual cor que você gosta? Marrom. O prato que ele gosta, é arroz e um ovinho frito e um bifinho. Tá, aí ele sai, estrogonofe. Gente, que diálogo que existe esse casal, que um não conhece o desejo e o gosto do outro, nem de coisas básicas, né? Do alimento, da roupa, não é? Então, quando a gente sai, a gente tem que saber, tanto eles como mais, mas mais é a mulher mesmo, que conhece, porque às vezes o homem passa assim meio desapercebido, fala, não, eu achei que era, né? Eles dizem, eu achei que era, mas a gente não, porque é uma coisa que marca muito, olha, esse combina com esse, e isso aqui, porque ele vai gostar disso. Esses dias nós fizemos voltando de avião, e meu marido foi premiado porque a mala dele sumiu. Ficou só eu e ele lá no aeroporto, e cadê essa abençoada dessa mala? Sumiu. E eu vi que ele foi lá e falou que tinha gente que brigou, e fez aquele quebra-pau todo, mas ele falou, eu não vou me estressar por causa disso aí, eu vou fazer aqui uma queixa, né, para que a mala, e aí, e não vinha essa mala. Aí eu falei para ele, mas você colocou alguma coisa de valor aí dentro? Tinha alguma coisa? Não. Mas é o seguinte, aquele sapato que você me deu, eu gosto tanto, eu não tiro aquele sapato do pé, está lá dentro. Eu falei, ainda bem que eu acertei. A coisa que mais achou falta. Então, gente, são coisas assim do dia a dia. Não é que a gente vai vivendo junto, às vezes um olha para o outro e já tá, a mala foi achada, viu? Nós oramos lá, o senhor estava em Foz do Iguaçu, foi para Foz do Iguaçu a mala dele, em vez de vir para cá. Mas chegou intacta, não mexeu, graças a Deus. Então, ele é honrado e respeitado na cidade. Ele se assenta no meio das autoridades. É assim. Estava vendo uma entrevista de um artista nos Estados Unidos, eu não sei se o nome dele é bem assim, ele é casado com aquela Camila Alves, Montgomery, uma coisa assim. E ele diz o seguinte, perguntaram para ele quando ele ganhou o Oscar, o que ele poderia dizer sobre aquele Oscar? Ele falou, não era eu que tinha que ter ganho, é minha mulher. Sabe por quê? Quando ela casou comigo, eu era um ninguém. Ela me ensinou a ser pai e amar os meus filhos. Hoje eu sou pai. Eu achava que eu não tinha valor nenhum diante da carreira de artista. E ela é modelo. Ela disse para mim que eu teria possibilidade e hoje eu estou ganhando o Oscar. Olha, um homem que não conhece os princípios do Senhor, mas que soube reconhecer na sua esposa o valor de uma mulher ao seu lado. Né? Então, muitas vezes passa tão batido, né, que a mulher não recebe uma palavra, às vezes, de um elogio. Porque já passou tantos anos de casado. É isso mesmo. Não. Tem que ser cultivado isso, viu, gente? Todos os dias. Você é um valor na minha vida tão grande. É uma joia que Deus me deu. Tanto a mulher falar para o marido, como o marido falar para a mulher. Ah, não sei falar, não fui acostumada assim. Aprenda. Porque elogio é bom e não faz mal para ninguém.
Então, outra coisa que ela diz aqui, que ela é cuidadosa. No versículo 13 aqui diz que ela busca lã e linho de boa vontade e trabalha com as mãos. Olha só, ela é prevenida, ela é precavida, ela é prudente, porque lá no versículo 21 diz que quando vem a neve, não se preocupa com a sua família, pois todos estão bem agasalhados, e faz cobertas para si mesmo, seu vestido é de linho fino e de púrpura. Olha só, ela não faz as coisas de qualquer jeito, ela faz o trabalho para a sua família com excelência. Ela trabalha com alegria, ela não trabalha murmurando, ela serve a família com muito amor. E ela não espera chegar o inverno, ela já é precavida mesmo, cautelosa. Ela vai prudente, ela vai aproveita que a estação, o preço das coisas é mais barato, ela vai, compra e já deixa dentro da sua casa. Então, quando vem o frio, os seus filhos, o seu marido, e ela não vai passar frio. É uma mulher inteligente. Ela é uma mulher inteligente. Vocês estão notando aqui que o propósito de Deus é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Outra coisa, ela é empreendedora. Olha lá no versículo 14, diz que é como um navio mercante, que de longe ela traz alimento, avalia um campo, compra, planta uma vinha com a renda do seu trabalho, faz vestido de linho e os vende e fornece cintas aos comerciantes. Ela trabalha. Essa mulher trabalha. Vocês concordam comigo? Ela está lá, ela está negociando, ela sabe vender, comprar, negociar, gastar, guardar o dinheiro. Ela trabalha ajudando o sustento do lar. Não ela sustentando a casa. Como ontem eu ouvi, a moça que estava falando comigo, ela disse, Sueli, uma coisa horrível. Porque eu chego em casa, já é cobrança da sociedade. Chego em casa, a cobrança também do marido e dos filhos. Mãe, está atrasada a comida. Mãe, a minha roupa que não foi lavada e passada. Mãe, aí o marido chega e diz assim, escuta, eu quero saber, quanto é que você ganhou, quais são as finanças, porque você sabe que você tem que pagar isso esse mês. Ela disse, olha, é uma carga tão pesada, e aquela mulher falou com tanta tristeza no seu coração, que eu fiquei com dó dela. Eu fiquei olhando, e eu disse, tudo errado, as posições estão tudo errado aqui. Ela disse, às vezes eu tenho vontade de parar de trabalhar. Porque sabe o que acontece, queridos? Assim como muitas vezes a mulher ajuda em casa e o marido reconhece e também trabalha, eu conheço muitos que fazem isso. Tem muitos que são bons para encostar a mochila. Ela trabalha, ela vai ganhar, ela faz, ela chega do trabalho correndo e ele vai ligar a televisão e vai ler o seu jornal. E ela correndo, feito doida pela casa para dar conta de tudo. A lição do fulano, o telefone que tem que atender, a casa que não foi varrida, a roupa que não foi lavada e assim por diante. Os dois. Ela ajuda sim, mas o responsável é você. Ela não teme os desafios e a adversidade, ela não tem medo de enfrentar novas situações. Ela pensa no futuro, ela tem visão, ela segue firme o seu alvo. Então não é uma mulher tola. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele que sabe. Não é ele que sabe, é você que sabe. E você vai compartilhar com ele. E a hora que ele disser para você, parado, aí vai ser perigo. Aí você vai entender que foi Deus que falou com você, que esse é o perigo. Deu para entender? Mas você não vai deixar de dar a sua opinião. Você não vai deixar de falar aquilo que você está sentindo. Às vezes com respeito a um filho, com respeito à sua casa, à vida conjugal, você tem liberdade para falar. Deus nos chamou para quê? Cristo nos chamou para quê? Para a liberdade. Que liberdade é essa que você tranca e não fala? Patrícia trouxe um estudo tão interessante no Mãe, e ela dizia que a mulher sofre os seus problemas, né? Às vezes tem problema de gastrite, problema de pedra nos rins, problema de enxaqueca e tudo, sabe por quê? Sapo que engoliu. Não fez a digestão. E ela vai ficando doente. Quem é que engole sapo aqui? Eu não. Nenhum diazinho. Aquilo que ficou em dúvida, imediatamente eu tiro. Sabe por quê? Porque quem já sofreu de depressão por 4 anos, sabe que engolir sapo, a pessoa fica doente. E que não é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Deus nos deu liberdade para falarmos em amor, em consideração, em respeito,
Deus faz isso conosco. O equilíbrio que Deus nos dá é uma bênção. E a hora que a gente sai desse equilíbrio é onde nós fazemos tolice. Ela não é preguiçosa, ela levanta cedo, ela trabalha. Veja lá no versículo 15, fala, ela levanta de madrugada, alimenta a sua família, distribui as tarefas e as suas servas. Ela vai se movimentando, ela não é uma mulher parada. Eu vou levantar para saber o que é que eu vou fazer nesse dia. Não, ela já levanta, ela já tem as coisas na sua mente do que é que ela vai fazer. Não come o pão da preguiça. Acorda antes de clarear, está disposta, sabe servir. Organiza a sua casa, dá ordem para as suas servas. Conhece a sua casa. Ela mantém todos de dentro da sua casa produtivo. Ninguém fica olhando para as moscas. Não, todo mundo trabalha. Dá tarefa para um, dá tarefa para outro. Você não faz isso? Eu sei que você faz. Eu não conheço mulher que fica assim paradinha, quietinha, caladinha. Né? E quando a gente vê, eu falo, é bonequinha. E vou falar para vocês, homem não gosta disso. Porque demonstra uma mulher fraca. Tanto a que é dura e avançada, não gosta, mas também esse tipo de mulher que é toda frágilzinha, não gosta. Eles gostam que a mulher opine. Vocês concordam com isso? É porque vocês sabem que é verdade. Ela tem saúde e força, né? Ela fortalece os seus braços, ela se valoriza, ela se arruma, ela se cuida bem, ela faz tudo com decência e ordem, ela cria uma alimentação saudável e a sua lâmpada nunca se apaga. Ela se mantém sempre alerta, sabe por quê? Porque ela é pronta para qualquer eventualidade. Não é que ela não vai dormir, não é isso não. Mas ela está pronta, né? Como um soldado, quando está tomando conta ali de como é que eles ficam ali naquela guarita, eles ficam o quê? Em estado de alerta. Qualquer coisa, o sininho bate e eles, imediatamente, eles vão correr, não é verdade? Nós somos assim dentro de casa. Qualquer coisa que não está caminhando bem, o que acontece? O sininho bate. O sininho bate. E a gente diz, isso aqui não está bem. Não sei. Às vezes meu marido pergunta para mim, mas eu não sei por que você está cismada com isso. O que é isso, Sueli? Não sei te explicar o que é. Não é verdade? Não dá para explicar o que é. Né? Então, às vezes nas mínimas coisas. Ele ri de mim porque esses dias eu chego no prédio, eu fico uma vez por semana no prédio. O carro é grande, não dá para manobrar numas garagenzinhas desse tamanho. Então, eu sempre pego aqueles lugares mais fáceis para poder entrar e sair. Mas, tem um vizinho abençoado, que eu chamo ele de periquito, porque ele tem cara de periquito. Vou dizer para vocês, é verdade, gente. Ele tem 4 automóveis. Sabe o que ele faz? Tudo desse tamanhinho, o automóvel dele. Ele põe tudo estrategicamente nessas garagens maiores, porque ele já pegou a mancada que fim de semana eu pego uma. E não é dele, porque não é marcada. Eu não iria jamais fazer um negócio desse. Ele põe. Aí ele sai e faz assim para mim. Oi, tudo bem? Como quem diz. E eu falei para o meu marido esses dias, o periquito já está saindo. Você está implicada com ele. Eu falei, estou precisando de orar para esse homem. Porque olha onde hoje eu precisei colocar o meu carro, uma ginástica danada para colocar ali. Sabe o que ele me passa? Uma pessoa egoísta. Porque eu vou dizer para vocês, se fosse comigo, eu não faria isso. Se eu tenho 4 garagens e estou vendo o outro precisando colocar um ali, meu Deus, qual é o problema? O meu carro é menor, eu coloco numa outra e deixo aquela para o outro colocar. Mas ele não coloca. Eu disse, ainda bem que ele está tratando comigo, porque se fosse com outra pessoa, ia fazer bobagem. Né? Mas a gente não faz isso. Eu deixo uma hora, é assim, a hora que ele menos espera, eu, pá! Ele despertou isso em mim. Vocês concordam? Ele despertou. Então ele disse para mim, você está na marcação com este homem. Tá bom. Aqui outra coisa, o 26 disse que ela é sábia. Abre a sua boca com sabedoria e o ensino da benevolência, do amor, está na sua língua. Ela não é estressada, porque você já viu que a gente fica estressada porque a gente se sobrecarrega de serviço. Né? Não sei vocês. Comigo acontece isso.
tem semana que eu viro um avião dentro de casa. Pá, não posso esquecer de nada, tenho que pegar as coisas, vou para São Paulo, volto. Depois eu falo, meu Deus, por que eu corri tanto desse jeito? É verdade, né? Parece que a gente acostuma com isso, não é bom. Só não abro mão de uma coisa, da minha vida devocional. Sabe dar bons conselhos. É sábia no falar e no agir. E no trato, ela trata as pessoas amorosamente. Amorosamente. Essa mulher faz isso. Vocês acham que a gente não é capaz de fazer isso? Fala para mim. Hã? Quantas aqui que seriam capazes de fazer assim? Fala para mim. Não, pode levantar a mão. É verdade, porque eu sei que vocês são amor. Está na natureza da mulher isso. Vocês são capazes de fazer. São generosas. O versículo 20, ali diz o seguinte, que é com o pobre. Ela ajuda o necessitado. E tem outra tradução que diz assim, que ela não espera a pessoa pedir. Ela sente. Por causa desse feeling que nós temos, que Deus colocou, nós sentimos a necessidade das pessoas. Já notou que às vezes você chega perto de alguém e fala, essa pessoa está precisando, não precisa nem pedir. Fulano está precisando. E o que acontece? Ela vai e ajuda, ela é generosa. Ela sente a necessidade do outro, ela não é egoísta. Sempre abençoa aqueles que a rodeiam. Ela não é o periquito. Não tem medo do futuro. O versículo 25 diz assim, que a força e a dignidade são seus vestidos e não se preocupa com o futuro. Veja bem, por quê? Porque ela confia em Deus. Ela sabe que Deus está no rumo da sua vida. Ela não teme pelo amanhã. Ela é uma mulher de fé. E Provérbios 1:33 diz assim, quem der ouvidos ao Senhor viverá seguro e tranquilo, sem medo do mal. Ela sabe que a sua vida está totalmente entregue nas mãos de Deus. Por isso ela não tem medo algum, não tem insegurança alguma. Nada vai faltar, ainda que o esposo falte. Ainda, quantas vezes o marido vai embora de casa e a mulher fica sozinha, mas não falta nada, o Senhor supre tudo. Outras que muitas vezes ficarão viúvas, mas não falta nada, porque é promessa do Senhor. Não vai faltar nada para o órfão e para a viúva. Ele cuida muito bem dos seus filhos, muito bem. E a conclusão disso, filhos, é que a vida dessa mulher se encerra com a chave de sucesso, sabe por quê? Tem um segredo, ela teme a Deus. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pelo fato de temer a Deus, ela coloca acima de todas as coisas o que ela possui. Sabedoria para equilíbrio dos seus relacionamentos e das suas responsabilidades. Ela é uma mulher equilibrada, ajustada. Ela sabe gerenciar o seu tempo, os recursos e os dons que Deus lhe dá. Ela sabe fazer isso, porque ela sabe que Deus está no controle. Ela confia. Quando seus filhos têm problema, ela sabe que aquilo é por um momento e que Deus está trabalhando no caráter do filho e dela, porque vai virar todas as coisas, ele vai mudar o quadro. Por quê? Porque todos os seus discípulos todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. É aquilo que o pastor Osmar estava falando agora cedo, das promessas que Deus tem para os nossos filhos, para a nossa casa. Não é? Deus não nos trata de qualquer jeito. A gente pensa assim, eu sou mais um aqui. Imagina, Deus não está olhando para mim, no meio de tanta gente mais necessitada do que eu. Enche até a boca para falar, mais necessitada do que eu. Ele não está olhando para mim pequenininho, porque é assim que você se enxerga, que nem formiga. Você não se enxerga alguém como um leão. Você já pensou nisso? Você não enxerga. Mas estou tão pequenininha que ele não vai me enxergar aqui, no meio desse monte de gente e de problema. Você está enganada. A sabedoria ela tem para equilibrar, ela gerencia bem o seu tempo, e o resultado é, seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada, e o marido a elogia dizendo, muitas mulheres agem de maneira virtuosa, mas tu supera a todas. Que ela seja recompensada por seu esforço e seu trabalho, elogiado em público. Amém? Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E que nós, como mulheres, dentro daquilo que nós estamos, ou viúvas,
ou casadas, ou solteiras, não importa. Nós podemos ter todas essas qualidades. Vocês viram como a mulher pode trabalhar? Não da maneira como o mundo encara. Cobrança, tem, fazer, agora vai ganhar igual o homem. Vai fazer, vai ganhar, nunca vai ganhar igual o homem. Tira isso da cabeça. Nunca, não é? E graças a Deus por isso. Você quer ganhar igual o homem? Legal, meus parabéns. O seu marido não vai trabalhar mais e você vai sustentar a casa. Vai ganhar igual. Não façam isso, não entra neste jogo. Sabe qual é o grande mal da igreja? É que a igreja não tem influenciado o mundo. O mundo tem influenciado a igreja. Nós não temos mais preparado nossos filhos e filhas para casarem. Nós preparamos nossos filhos e filhas para a profissão. Vocês já conversaram com alguma moça com o que elas querem? Elas querem se aperfeiçoar, fazer curso, e fora do país. Eu não sou contra isso, hein? E aí querem ter filho com 40 anos. E aí querem casar, mas se também não casar, é produção independente. Perdeu-se o conceito de lar, de família. Sabe por quê? Porque nós perdemos o rumo. E quando nós fazemos atalho, Deus não está conosco no atalho. E todo atalho é perigoso, porque ele encurta, ele pula etapas. O caminho que o Senhor nos dá é que é o caminho correto. Enquanto nós cumprirmos com o que está escrito na palavra, nós vamos ter paz e segurança, sabedoria e construirmos nossa casa. Porque naquele dia, o Senhor vai perguntar: o que você fez da família que eu coloquei em suas mãos? Como é que você tratou seus filhos? Como é que você tratou o seu marido? Como é que você tratou sua esposa? Deus vai nos perguntar isso. E o que é que nós vamos responder? Não sei, eu estava tão ocupada, eu estava trabalhando o dia todo, eu não tive tempo de olhar para eles. Nem para dar um sorriso para o filho. Nem para dar um beijo no esposo. Não deu tempo, tinha que correr. Que Deus não permita isso na nossa vida. Mas o que eu quero perguntar para vocês agora. Esse é o projeto de Deus, para mim e para você. Não é só para você, para mim também, eu estou me incluindo, sou mulher. Deus não faria nenhum projeto que nós não pudéssemos alcançar. Ele não faria isso. E o que Ele espera de mim e de você é que esse projeto seja cumprido, que você creia e você pratique. Quantas hoje querem comigo caminhar nessa direção desse projeto, de ser uma mulher sábia, verdadeira, cuidar da sua família e apresentá-la naquele dia diante do Senhor? Amém? Quantas? Levante a sua mão comigo. Fique em pé comigo. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, porque são muitas. Mas eu gostaria que você, mulher, pense um pouquinho. Como é que tem estado sua vida? Você está feliz? Não a felicidade do mundo, porque essa eu não quero. É momentânea, passageira, mentirosa e enganosa. Esta não. Mas queremos sim uma verdadeira. E eu fico tão feliz quando vocês me escrevem, como uma me escreveu ontem, ela está aqui me ouvindo. Mas ela disse: pastora, eu quero trabalhar para o Senhor. O Senhor tem me dado tanto dom e talento e eu quero. E é isso mesmo. É isso mesmo. Nós não podemos guardar para nós aquilo que Deus tem nos dado. Mas eu quero que hoje você faça um compromisso diante dele. Se você tem quebrado, pulado etapas na sua casa, não tem cuidado direito dos seus, da família, a Bíblia diz que é pior que o infiel. É porque nós temos conhecimento da palavra. Coloque as duas mãos sobre o seu coração. Feche os seus olhos. E nesse momento, fale com o Senhor. Senhor, olha, isso não está bem. A maneira como eu tenho cuidado da minha casa, dos meus filhos, dos meus pais. Senhor, será que esse namoro que eu estou tendo é segundo o teu coração, segundo a tua vontade? Senhor, eu quero casar com um homem que seja segundo o teu coração. Porque podemos nos enganar. Podemos nos enganar achando que é e não é. Fale
Fale com o Senhor agora. Abra o seu coração diante dele. E tudo aquilo que está impedindo de uma comunhão maior sua com ele, vai colocando fora e vai falando: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero, mas eu quero a tua graça. Eu quero que teu Espírito invada o meu coração. Vai falando.